Olá, seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, um programa que tem o propósito de mostrar ideias, projetos e soluções capazes de beneficiar o meio ambiente e gerar sustentabilidade no campo ou em diferentes segmentos do agronegócio. No programa de hoje, eu vou receber aqui no estúdio o diretor superintendente da Corim, Reginaldo Morikawa. Ele vem falar pra gente como o setor de alimentos pode ser ainda mais sustentável. No quadro Ideia Sustentável, eu vou conhecer a história de um produtor de Goiás que desenvolve práticas de preservação dentro da propriedade por meio da agricultura familiar. O Ação Sustentável começa agora. E nós vamos conversar, então, a nossa conversa do Ação Sustentável de hoje com o Reginaldo Morikawa. Ele vai ensinar para a gente alguma coisa a mais do que a gente já sabe de sustentabilidade, porque ele é o CEO da Corim, que é uma indústria de alimentos. Muito bem-vindo. Explica para a gente o que é a Corim primeiro, Morikawa. Tudo bem, Samantha. É uma empresa de produção de orgânicos. Nós também temos lojas, né? Mas abastecemos hoje cerca de 2.000 pontos de venda no Brasil, em todos os estados. Produção, você diz plantar, regar, colher, tudo isso, todo o processo. No caso, nós temos produção própria de frangos e ovos. E aí nós temos produções integradas de peixes, de suínos, de bovinos, né? E temos grãos também. Nossa, tudo? É 241 produtos nós temos. Que bacana. A Corim é daqui, do Brasil? Sim, é uma empresa brasileira, mas a gente descende da filosofia de Mokichi Okada, que é o precursor também da Igreja Messiânica. Então, nós estamos no Brasil desde 1955 com a filosofia, mas a Corim foi inaugurada em 1994, a gente está fazendo 25 anos esse ano. Peraí, tá muito interessante esse negócio. Vocês têm uma indústria que, eu vou chamar de indústria porque ela vem desde a produção até o processamento e colocar isso na loja. Processamento entre aspas. A gente já fala de como que isso chega na loja, mas é baseada na filosofia messiânica. Isso, o Mokichi Okada, ele fundou a Igreja Messiânica, mas ele deixou essa filosofia para nós, que tem os princípios da agricultura natural. Então, com a agricultura natural, a gente tem uma agricultura limpa, uma agricultura sem agrotóxicos, muito semelhante à da orgânica, mas ela já chega a ser filosófica, porque ela ultrapassa os quesitos da lei de orgânicos que nós temos. Porque ela já entende o solo vivo, não entende inputs, como adubos, por exemplo. Nem adubo você não usa? Não, só adubação de folhas verdes que nasceram ali, incorporadas ao solo. E ela tem uma parte filosófica muito bonita, que é o solo respondendo ao seu sentimento. Então, é como se o solo fosse um grande organismo vivo, que é para nós. Eu acredito nisso. E ele responde aos nossos impulsos e às nossas sensações e aos nossos sentimentos. A agricultura de Mokichi Okada é assim. Como é que você consegue manter uma linha de produção em que você está aí com mais de 240 produtos? Você deve ter bastante gente trabalhando lá no campo com essa filosofia. Tem um treinamento esse pessoal que planta? Sim, até um dos quesitos da sustentabilidade que nós temos é transmitir a filosofia de Mokichi Okada para todos os campos, né? Então, desde o nosso colaborador, o produtor, todos os nossos, o pessoal da indústria, o pessoal de dentro e também para a sociedade, né? Porque se eles não souberem essa filosofia, eles também não vão seguir os princípios da Corim. Então nós temos uma situação muito favorável, porque eles gostam da filosofia. Todos que têm contato com ela, mesmo de outras religiões, é uma filosofia muito ampla. Não precisa ser da religião messiânica para atender aos princípios messiânicos. Não. Até porque na própria Corim, hoje nós temos 10 a 15% só dos colaboradores que são participantes da filosofia messiânica. A grande maioria não é. Adota a filosofia, mas tem outras religiões. Gente, é muito interessante, porque quando a gente começa a falar de sustentabilidade, a gente percebe a rede, né? Um dos primeiros livros que eu li foi A Teia da Vida, não é? A Teia da Vida, alguma coisa assim, do Frijo Capra, onde ele conta dessa interligação do solo com o que a gente come, com o que a gente pensa. E eu acho que nós estamos precisando rever um pouquinho a falta disso na nossa vida. Eu acho que a Corim vem com essa proposta. 241 produtos. Onde são as bases de produção e onde se encontram produtos
Corim hoje? Bom, nós temos o Brasil todo como cenário de produção, porque nós usamos também a aptidão dos microclimas, das regiões. Então, por exemplo, o bovino, nós escolhemos o Pantanal. Por que o Pantanal? Porque lá a produção de pecuária ela é extremamente ambientalizada e ela é benéfica para preservar o bioma, né? O boi é o bombeiro do Pantanal. É isso mesmo, exatamente. O bovino é chamado de bombeiro do Pantanal e o fato de as gramíneas já nascerem sem adubação, né? Então não usa nitrogênio, fósforo e potássio. Nós temos um animal a cada 3 hectares. Então isso faz com que ele esteja extremamente ambientalizado e cresce junto com os veados campeiros, os galheiros, o porco monteiro. Então ele tem uma carne muito fantástica de sabor, de pureza. É isso que eu ia te perguntar. Você já fez a comparação do sabor dessa carne com as carnes que a gente encontra por aí? Sim. Na verdade eu não consegui perceber ainda, mas o pessoal que mora lá, eu levei a carne criada com milho, né? Criada com mas também você fez a comparação com o confinado. Sim. Tá. Por quê? Porque qual é a grande dificuldade nossa? Você tem um animal de campo, pasto, então ele se alimenta movimentando bastante a cabeça, anda muito, então ele não tem a mesma maciez que tem um boi de coxo, um boi que fica confinado, que é molinho, né? Exatamente. Não faz exercício, fica molinho. Isso acontece com a gente também. E lá nós temos uma criação que demora 2 anos e meio para a gente ter um animal, contra 10 meses intensificado, né? Não utilizamos nenhum tipo de promotor de crescimento, não utilizamos antibióticos, mesmo os grãos, numa silagem leve que a gente dá nos últimos 3 meses de vida dele, só para fazer um acabamento, né, no animal, mesmo assim são grãos orgânicos, silagem orgânica, entendeu? Então ele tem todo um trabalho ele tem ficha médica. Cada animal brinca com ficha médica. O seu receituário, não é como é que chama? Prescrição? Prontuário. Prontuário, exatamente. Eles têm prontuário, não fazemos nenhum tipo de prescrição sistêmica, ela é feita individual. Pessoal, que não seria pessoa, né? É individual. Seria o indivíduo ali, né? Boisal. E aí, isso são critérios que casam bem, porque como a gente segue a orgânica e o Pantanal não tem que ser preservado, né? É um tesouro mundial. Sim, sim. Então, nós conseguimos lá encontrar a BPO, que é a Associação Brasileira de Pecuária Orgânica, e outros produtores também do Planalto, mas a gente conseguiu ter uma produção muito sustentável, com o apoio da Embrapa, com o apoio da WWF. A WWF ajudou muito lá na parte de treinamento, de conscientização dos produtores para a gente ter boi. Então hoje nós já temos uma boa quantidade de animais lá. Que interessante. Para você que não sabe, lá no Pantanal tem a Embrapa Floresta e a WWF é uma ONG alemã, né? Eu acho que é alemã, que tem dado muita contribuição técnica no Brasil. A gente fala aqui que existem ONGs e ONGs, né? Tem ONG que vem só para expor o problema e tem ONG que vem para oferecer auxílio, ajuda. Não, a WWF esteve com a gente já, né, fizemos parte do investimento dele de 10 anos. Então nós estamos no Pantanal trabalhando desde o ano de 2011. Então até hoje nós chegamos a lançar a carne em 2016. Sim. Então veja quanto tempo nós ficamos trabalhando. Amadurecendo o processo. Exatamente, né? Porque uma empresa de sustentabilidade como a Corim, que é intrínseco aos nossos valores, intrínseco à filosofia de Moquitiocada, o nosso compliance ele precisa ser muito grande. E os próprios consumidores da Corim são muito engajados. Eu imagino. E se você fizer alguma coisa que desagrade, imediatamente eles vão ligar, eles vêm falar, sabe? E nós queremos... Porque é uma garantia de origem, né? Então nós não queremos decepcioná-los. Então, por isso... Aliás, seria uma decepção própria, né? Sem dúvida. Então, o que nós fizemos? A gente analisou todas as externalidades, as questões transversais que poderiam ter na criação de bovinos, gases de efeito estufa, nessa quantidade de animais. E a gente vai dar uma paradinha, porque agora é a hora de esclarecer a sua dúvida no É Verdade. No É Verdade de hoje, o assunto... A gente sempre traz aqui assunto que não tá muito esclarecido por aí, né? A pergunta é a seguinte: é verdade que quem desmatou em APP e reserva legal tem um tratamento para desmatamentos anteriores a 2008? Quem desmatou fora dessas áreas tem outro? A resposta vem no segundo bloco.
De volta com o Ação Sustentável. No primeiro bloco a gente deixou você curioso, deixamos em aberto a seguinte questão. Aquele que realizou um desmate, uma supressão irregular de vegetação nas áreas de APP e reserva legal, tem tratamento diferente para regularização ambiental do que aquele que desmatou fora dessas áreas? E a resposta é sim. Existe tratamento diferente porque quem desmatou em área de preservação permanente ou área de reserva legal, anterior a 22 de julho de 2008, tem que ser esse desmate, pode aderir a um programa de regularização ambiental no seu estado para fazer essa regularização. Ou pode começar a regularização até sem o PRA, é o que diz a lei. Pode haver a regularização desde que você recomponha suas APPs e desde que você tenha sua reserva legal dentro da propriedade ou fora. Para aquele que desmatou em áreas onde teoricamente seria possível o desmate, mas só desmatou sem o pedido de autorização, é preciso aderir a um programa de conversão de multas. Porque esse uso sem autorização da vegetação pode ensejar, sim, na aplicação de uma penalidade de multa. E essa multa pode ser suspensa caso você venha a converter a multa em serviços ambientais. O que é isso? Você vai adotar alguma medida de compensação, porque aquela área que você usou poderia ser usada. Você não vai tirar a lavoura para plantar ali de novo, se esse desmate foi anterior a 2008. O que você vai fazer então? Você vai fazer uma recuperação em outro lugar, você vai aderir a um programa, aqui em São Paulo tem um programa Nascentes, que recebe esses recursos. Então você vai fazer alguma coisa que melhore o meio ambiente e vai pagar só parte da multa, ok? Então é verdade. Agora é a hora e a vez da participação de quem ajuda a gente a produzir esse programa. Vamos agora ao Pode Falar. Uma compensação creditícia, financeira ou até mesmo de mais facilidade de acesso a crédito para aqueles produtores que excedem o que a lei exige de preservação ambiental. É extremamente importante nós produtores, e eu sempre digo isso, nós produtores somos os maiores interessados na preservação ambiental. Primeiro que nós enfrentamos as intempéries climáticas, nós enfrentamos dificuldades de produção quando a gente tem uma seca, dificuldades de produção quando a gente tem erosão, dificuldade de produção quando a gente tem uma praga. Isso tudo pode ser resolvido através da preservação ambiental. Eu mesmo, na minha propriedade, preservo muito mais do que é exigido pela lei. Isso porque entendo que um solo são, um solo sadio, é muito melhor para se produzir do que efetivamente um solo degradado. E a previsão para os produtores é que a gente possa logo logo fazer a compensação para aqueles que mantêm a responsabilidade socioambiental. E agora a gente continua nosso papo muito interessante. Se você não viu a primeira parte, depois você vai lá no nosso site. Mas fica aí, porque eu estou conversando com o Reginaldo Morikawa. 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 Eu ainda vou nessa parte oriental. Morikawa, ele é CEO da Corim, que só tem alimentos, só produz e só disponibiliza à venda alimentos que não só são orgânicos, eles são além dos orgânicos, eles são sustentáveis do ponto de vista, inclusive, de energia, eu diria até que espiritual, posso dizer isso, né? Sim, nós reconhecemos essa energia como energia vital, é uma energia ainda em níveis espirituais. E que a gente precisa resgatar, viu, gente? Nós precisamos resgatar essa parte do espiritual. Mas aí você estava me contando da parte do gado, que vocês conseguem ter uma qualidade do começo ao fim, inclusive porque a gente percebe que muita gente que faz a conta se o gado é ou não sustentável, esquece de colocar o que o carbono, o pasto crescendo capta de carbono, o que isso vira metano depois, todo esse processo, isso tudo está na conta de vocês. Sim, até porque essa quantificação, ela acaba sendo um referencial para a gente e por isso nós temos que mensurar o quanto que esse animal está contribuindo na natureza daquele local e a relação de quantidade de confinamento mesmo, de agrupamento. Isso que eu acho que acaba mudando muito os números, né? Sem então dúvida. Lá nós temos uma criação, como eu te falei, de um animal a cada 3 hectares. É muita terra para um boi só. Então praticamente você tem mais veados galheiros ali do que bovinos, né? Isso não encarece muito o produto?
Então, eu acho que a questão Nossa, de fui na veia agora, hein? encarecer, eu diria que é uma palavra de cuidado, né? Toda vez que a gente tem cuidado com alguma coisa, você acaba investindo mais. Você agrega um valor diferenciado a isso. Sim, porque nós temos um cuidado muito grande com o bem-estar animal. Então, todo o tratamento dos boiadeiros, dos vaqueiros ali, né? Dos peões, com os animais. Claro, é um pouco mais difícil, porque imagina você segregar um animal num campo de 40 mil hectares, e você vai lá, põe ele em cima de um carro, leva ele para cuidar, né? E então, isso dá um pouco mais de trabalho, sim. Mas compensa pelo resultado final que você tem de sustentabilidade em relação ao meio ambiente, em relação à saudabilidade, em relação à inclusão social desses pantaneiros. Né? Que Então, estão todos no seu habitat natural, não só o boi como o pantaneiro, né? Que sim, é típico daquele local. sim, e existe um conceito que a Embrapa Pantanal desenvolveu, que é um conceito de emergia. E eu achei interessante que a emergia mede quanto de inputs, de externalidades entram naquela produção. O que vem de fora Que vem de para entrar fora. naquilo. Então, o nosso índice deu de 98% de energia. Isso quer dizer que todo o sistema dele de produção está dentro do próprio Pantanal. Que bacana, então, muito para legal. nós é muito bom isso. No gado funciona bem? Sim. Frango? Peixe? Melhor ainda, melhor ainda. Na questão do frango, nós somos pioneiros, né? Lançamos o frango em 1996. Ninguém nem falava de sustentabilidade ainda. Imagina, quando nós lançamos um frango livre de antibióticos, com densidade menor no aviário, com área de pastejo, né? Sem usar nenhum tipo de promotor de crescimento, até ficava complicado, viu, Samantha? Explicar isso. É porque não existia qualificação no Ministério da Agricultura para um frango sustentável, livre de antibióticos, que nos outros países até tinha o Natural Chicken ou Drug Free Chicken, mas aqui no Brasil nós não tínhamos isso. Então nós ajudamos até o Ministério, né? Eu faço parte da Câmara Temática de Agricultura Orgânica lá do DF, então nós ajudamos o Ministério a nos auditar. Passamos toda a nomenclatura, contratamos certificadoras independentes e a partir daí hoje ele é uma realidade, inclusive copiada, vamos falar assim, inspirada, né? Que inspirou os nossos concorrentes e hoje nós temos grandes marcas produzindo frangos livres de antibióticos, frangos orgânicos como a gente, mas fomos nós lá que iniciamos esse processo. E a carne dele também é mais firminha, aquela gostinho de galinha caipira? Nós temos o frango caipira, né, que inclusive é um outro ponto fantástico de sustentabilidade, porque nós ajudamos a construir a legislação junto com a BNT de frango caipira, porque é um nome muito utilizado comercialmente, mas na sua origem, né? Então nós gostaríamos que isso fosse uma realidade. É um frango que vive mais, ele tem uma raça diferenciada também, porque ele pode ser de raças convencionais, né? O que vai detectar se ele é caipira ou não é o seu manejo. Mas ele tem sim, esse tem uma carne com condições organolépticas e sabor e textura diferenciadas. O nosso frango, a grande satisfação dele é ele ter ausência de produtos químicos, eficiência de produção, bem-estar animal, né? E voltamos agora com o frango livre de transgênicos. Era isso que eu ia perguntar. Ele não tem nenhum tipo de hormônio, de antibiótico e na alimentação ele também se alimenta de orgânico. Então, o hormônio em aves não se usa, né? Ele não é eficiente para aves, nunca se usou, mas se usa um coquetel de antibióticos que serve como melhorador da flora intestinal, que promove um crescimento mais rápido, então ele é um promotor... Acaba virando um hormônio, só não tem nome de hormônio, mas ele não é o princípio um ativo. Acelerador, né? É um promotor de crescimento, né? E ele, o grande problema é que ele é benéfico do ponto de vista de consumo de ração, mas existem estudos que comprovam uma relação muito grande do uso de antibióticos na produção animal com o aparecimento de bactérias resistentes. Então esse ponto, para a Corin, ele foi primordial desde o ano de 96, quando nós lançamos o frango, já pensávamos em bactéria resistente, porque já ouvíamos isso no Japão. Então nós falamos, não, o nosso frango ele não consumirá farinha de origem animal, porque tínhamos vaca louca e outras coisas, a gente não sabia, Sim. Achamos melhor ele ser vegetariano, e um frango que também não come nenhum tipo de antibiótico para evitar bactérias resistentes. E agora Vegetariano mais ou menos, ele acha uma minhoca às vezes. Ah, Né? se Deus quiser, né? Mas ele estaria dentro, ele é onívoro, né? Então ele come de tudo. Sim. Mas o principal é que agora, até 2009, nós conseguimos fazer os frangos e os ovos livres de transgênicos, o sustentável, porque temos o orgânico também, né? E o orgânico Sim. é 100%. Sim. Mas esse sustentável, que representa hoje 90% da nossa produção,
Em 2009, fatidicamente, nós tivemos que alimentá-los com grãos transgênicos, não era uma coisa que a gente queria. Mas não tinha outra coisa no mercado. Não, nós usamos uma boa quantidade de milho, grãos e soja, então nós decidimos criar um pool de compras e fomento, e agora, esse mês, nós estamos lançando o primeiro frango e ovos livres de transgênicos do Brasil, uma vez que nós passamos, todo mundo passou a usar o grão transgênico, então nós usamos o grão convencional nessa linha livre de Muito bacana. A gente tem um minutinho, eu queria conversar com você muito mais, mas eu quero te perguntar nesse último minuto o seguinte: com todo esse diferencial que a Corim traz, que é uma filosofia muito bacana, estou aqui querendo achar os produtos já para virar consumidora. É sustentável economicamente? Você tem público para isso? Vocês são uma empresa antiga que já vem com essa proposta nova. Dá para viver assim? Sim, sim. Até de 2009 para cá, nós conseguimos alcançar sustentabilidade econômica, né? E com bons níveis de EBITDA. Claro que somos partidários de um fair trading. Então, tudo que a gente consegue aumentar no nosso EBITDA, nossa rentabilidade, nós conseguimos diminuir o preço. Então, começa muito caro, o frango orgânico começou com 45% mais caro do que é hoje, mas toda vez que a gente alcança aquele nível de teto, a gente consegue retribui no preço e retoma ele e vamos trabalhando em eficiência de novo, porque o nosso interesse é que todas as empresas queiram seguir a gente. E é o nosso interesse também. Morikawa, foi um grande prazer, muito obrigada. Espero trazer você aqui de novo, porque eu quero saber do resto, eu quero saber dos grãos, enfim, nosso tempo aqui é muito pequeno, mas muito obrigada por ter vindo à Ação Sustentável falar com a gente. Eu que agradeço o convite, a gente está à disposição. Muito obrigada. E a gente vai agora para o Ideia Sustentável. Hoje vamos conhecer a história do João Evangelista de Macedo, mais conhecido como Zilas, que é produtor na região de Padre Bernardo, lá em Goiás. Junto com a esposa, ele desenvolve diversas ações sustentáveis na propriedade, é muito bacana, olha só. Estamos no município de Padre Bernardo, a 120 quilômetros de Brasília, e tivemos a felicidade de conhecer o seu Zilas, que há 12 anos está aqui nessa propriedade de 80 hectares, preservando o cerrado, só colhendo os frutos que a natureza oferece, né, seu Zilas? Só colhendo os frutos que a natureza oferece. Aqui nós temos cajuzinho, temos caqui do cerrado, temos cagaita, articum, gabiroba e outras coisas mais. E a partir daí, colhe os frutos e pode vendê-los, como também pode fazer o processamento, né? Além dos frutos, nós colhe os frutos, nós utilizamos os frutos fazendo sucos, para vender o sucozinho em frasco. E também fazemos doce de araticum, fazemos pudim com as frutinhas do cerrado, licores, que é o nosso forte, araticum. E além do licores, nós também estamos fazendo uma bebida probiótica chamada kombucha, que é bom para a parte do organismo, assim, do corpo humano, é bom demais. E essa beleza aqui de natureza preservada, né, atrai turistas, estudantes de universidade, de escolas, até estrangeiros, né? Vários turistas, até de fora, que inclusive o mês passado teve até um francês fazendo as receitas lá na casinha, lá, junto com a gente. Fazendo bolos, fazendo pão de queijo misturado com oporonobres, pimenta de macaco, várias coisas misturadas, tudo é um alimento diferente. Aí o senhor me falou que é um ambientalista do mato, né? Está feliz com essa condição de produtor que só colhe os frutos, está usufruindo das belezas, né, que o cerrado proporciona? Eu estou feliz. Eu sou um ambientalista do mato, que eu citei para você. Eu gosto muito do campo. Afinal de contas, eu sou caipira, né? Gosto de colher as frutas, passar as frutas, fazer o tratamento das florestas e cuidar, fazer grande aproveito do cajuzinho. Nós usamos o cajuzinho para sucos, doces, várias coisas, licores. Tá certo, seu Zilas, obrigada. Isso é sustentável. E se você tem aí algum exemplo de ideia sustentável que ajuda o meio ambiente, entre em contato com a gente.
Você pode mandar foto, pode mandar vídeo, você pode mandar um relato contando para a gente qual é a sua ação sustentável, tanto dentro quanto fora da sua propriedade. Os contatos são esses que aparecem aqui na telinha, pode ser o telefone 31313719 ou o WhatsApp 942589183, sempre no código 11 aqui em São Paulo. Não deixe de participar e contar para a gente o que você faz de sustentável aí. E o Ação Sustentável fica por aqui. Eu sei, é uma pena, mas se você quiser rever o conteúdo desse programa, é só acessar nossa página na internet, www.tvterraviva.com.br. Muito obrigada pela sua companhia, saudações sustentáveis e até o próximo Ação Sustentável.